geral dos tumores da criança, mas chegando no final, no objetivo nosso, são as lesões intraventricuais e do quarto ventrículo. A gente fez um apanhado na Santa Casa de 20 anos, terminamos agora em março de 2020, tinha 360 tumores de quarto ventrículo operados. Essa histologia é variada, a gente tem um pouco de tudo, e nesses 20 anos, que foi quando eu voltei... Bruno, eu vou abrir só o seu som de novo, Bruno, que eu tive que tirar porque está uma barulheira só aí, viu? Tem gente com o telefone ligado. Deixa eu só abrir de novo aqui o seu som, tá? Só um minuto, por favor. Bruno. Rapaz, onde que está aqui? Ativou? Ativei. Beleza, estamos aí. Pronto. Então, assim, é o tempo que eu tenho de Santa Casa, esses 360 tumores de fossa posterior. Vamos dar sequência aqui. Se a gente pegar tudo de 2000, eu não tenho estatística desde 2000 de tudo. A gente operou 8.794 doentes nesses últimos 7 anos. E daí nós temos 2.330 tumores. São 26,5% do que a gente fez na Santa Casa nesse período todo. A principal nosologia nossa, seguida de hidrodinâmica, que vem líquor, é muita coisa de criança também, coluna e vascular. Então, falando dos tumores do esternômetro central na criança. Aqui é a nossa estatística nos tumores do quarto ventrículo. De 2000 a 2012, a gente operava uma média de 8,8 doentes ano. A gente aumentou a integração com oncologia, começou a operar mais e fomos subindo, até que no ano passado chegamos a 48 tumores da criança no ano. Em 2020 temos 26, eu fiz essa conta até julho, mas assim, de julho para cá a gente operou muito pouco por causa da pandemia. Então, não sei, a gente vai ter um número bem menor esse ano de tumores na criança. Entre os mais frequentes, a gente colocou aqui, né, que tem 99 outros ali embaixo, o meduloblastoma predomina, seguido dos tumores dos gliomas de baixo grau, ependimoma, glioma de tronco, craniofaringioma, a gente tem bastante também. O teratoide rabidoide é um tumor que é mais recente, mas tem aparecido nos últimos anos com mais frequência. 21 germinomas é um tumor que tem uma certa frequência também. E outros têm uma miríade de coisas que tem uma quantidade menor de cada um. O quadro clínico nessas lesões do quarto ventrículo, normalmente, é o quadro típico de hipertensão craniana, com cefaleia, vômito, irritabilidade, aumento do pênis cefálico na criança que tem a fontanela aberta, fontanela abaulada, papiledema. Na criança pequena, isso é difícil de avaliar às vezes, mas a gente vai ver muito mais essa irritabilidade. 60% foi esses sinais que a gente viu. Síndrome cerebelar em 26% é menos frequente porque a criança tem menos síndrome cerebelar, ele demora mais a ter dificuldade a demonstrar uma ataxia do que o adulto. Às vezes você pega umas lesões muito grandes, a criança não tem ataxia. Epilepsia foi mais rápido, normalmente em lesões que causavam hidrocefalia, e a convulsão veio por causa da hidrocefalia. Síndrome de tronco, um déficit focal isolado, mais associado a lesões do tronco do que lesões puramente do quadro ventrículo, e alterações endocrinológicas que são raras nessa localização. Então, entre as lesões todas que a gente fez em criança nesse período, 155 são linfodentoriais, é a principal localização. Seguido dos tumores lobários, região celular, supracelular, por causa dos craniofaringiomas e gliomas hipotalâmicos, tem muita coisa. A pineal menos um pouco e ventriculateral menos. Então, de localização infratentorial, nós temos 155 pacientes. Desses, 100 estão no quarto ventrículo, 31 eram tumores de tronco, 16 cerebelo e 8 de ângulo cerebelar. O tumor de tronco, a gente coloca os que a gente operou, porque se for pegar a série oncológica de tumor de tronco, ela é muito maior, provavelmente maior que os tumores de quarto ventrículo. Só que a grande maioria desses casos a gente não tem participação. A oncologia trata clinicamente sem que a gente tenha que fazer nem biópsia desses pacientes. Ângulo ponto é mais raro, não é uma localização de predileção em criança, mas acontece também.
E entre os tumores, esses 100 tumores do quarto ventrículo, o predomínio são meduloblastomas, seguido de ependimoma, pilocítico, glioma de baixo grau. Glioma de baixo grau é muito raro nessa localização. Normalmente são as soluções pilocíticas, que não são gliomas de baixo grau, vou falar mais disso um pouquinho. O ganglioma teve um caso e o carcinoma de plexo teve um caso. O carcinoma de plexo ele é mais comum supratentorial do que infratentorial, principalmente nessas crianças. Então, as lesões que predominaram foram os astrostomas pilocíticos, que são lesões do verme, do pedúnculo cerebelar, que ocupa o quarto ventrículo. O pilocítico, ele é o grau 1 do OMS, o astrostoma difuso, que a gente chama o grau 2, ele é infrequente nessa localização e ele é completamente diferente do pilocítico. O astrostoma pilocítico, ele não vira um astrostoma difuso, é uma lesão isolada que assim fica. Os meduloblastomas foram os mais frequentes, são pinetes que originam-se do véu medular inferior, são tumores malignos, grau 4 da OMS, e que tem 4 subtipos principais, a gente vai falar um pouco mais à frente, que o tratamento mudou muito com esse diagnóstico molecular dos meduloblastomas. O ependimoma, ele é grau 2 ou grau 3 da OMS, mas atualmente ele tem um prognóstico tão ruim ou até pior do que o meduloblastoma, pelo fato de a gente não ter uma quimioterapia eficaz no ependimoma. Então vamos lá. No meduloblastoma, a gente teve 54 pacientes, como eram 154% dos pacientes, uma média de idade de 6,7 anos. Esse gráfico aqui ele mostra duas coisas. Dos pacientes que foram a óbito, 45% tinha ixéresis total. Foram a óbito no acompanhamento até o final. Esse tempo de acompanhamento é muito variável, porque depende do ano que ele entrou. E dos que estão ainda vivos, 88% foram ixéresis total e só 12% ixéresis parcial. Quer dizer, a ixérese total é um fator de maior sobrevida nesses pacientes. Ele é o tumor maligno mais comum em criança, no sistema nervoso central. Ele tem duas frequências principais, na criança pequena e na criança maior, em 3, 4 anos e 8 e 9 anos. Ele é infrequente em adultos, mas a forma hemisférica é a forma que predomina no adulto, a forma desmoplásica. É mais comum em meninos do que em meninas. 30% dos meduloblastomas já se apresentam com disseminação licórica, que é um grande fator de mau prognóstico. O meduloblastoma com disseminação licórica, ele vai ter um prognóstico muito ruim. A ressonância magnética é mandatória. A gente opera, às vezes, em circunstâncias não adequadas, esses tumores de fossa posterior, só com tomografia, mas, assim, muitas vezes a gente acaba trazendo mais malefício que benefício. Vou mostrar mais à frente um caso disso. Uma coisa importante, para o estadiamento, a gente precisa do líquor do paciente. Esse líquor, ou ele vai ser colhido no momento do início da cirurgia, normalmente em 100% dos casos a gente deixa uma DVE temporária, então no momento da DVE a gente colhe o líquor, ou então 14 dias de pós-operatório, porque durante a cirurgia você solta algumas células e a citologia oncótica vai vir alterada. Então, ou colhe no comecinho, na hora que você funciona o ventrículo, ou colhe depois que acabar, 14, 15 dias. Normal, existe uma conduta que já foi mais comum, agora é muito menos, de fazer uma terceira ventriculostomia ou uma DVE para poder preparar o paciente para a cirurgia. Isso a gente tem que, na medida do possível, evitar. Você cria um novo procedimento cirúrgico que tem um risco, e o ideal é você operar o doente, na cirurgia você coloca a DVE, que você vai tirar 2, 3 dias depois. A terceira ventriculostomia aí é apenas um procedimento a mais. Ela só teria indicação se eu não conseguisse fazer o exame, se eu não conseguisse operar o paciente, mas acho que a gente tem que tentar lutar para conseguir operar o paciente, conseguir fazer o tratamento o melhor possível e com isso não ter essa questão de ter que fazer a segunda cirurgia para o paciente. Então, o padrão ouro é o paciente chegou com a lesão, opera o paciente, coloca a DVE na cirurgia e segue. É muito raro você ter uma franca descompensação desses pacientes na hora que eles chegam para você. Então, essa é a imagem do meduloblastoma. É muito difícil da gente diferenciar o meduloblastoma do ependimoma na ressonância. Tem alguns detalhes. O meduloblastoma ele tende a ficar dentro do quarto ventrículo. Ele ocupa o quarto ventrículo sem normalmente sair dele. Mas todo tumor que cresce demais vai sair do quarto ventrículo em algum momento, então isso é relativo. Ele capta contraste, como a gente pode ver, não sei se minha seta está aparecendo, de uma maneira
ele capta bem o contraste, mas de uma maneira um pouco heterogênea, tem pontos de maior captação do que os outros. Isso é muito comum também no ependimoma, e o ependimoma às vezes calcifica também. Bom, aqui o nosso meduloblastoma, você vê que ele tem normalmente você vê um certo plano, uma linha de clivagem entre ele e o quarto ventrículo. É um tumor que a gente normalmente consegue separar bem. Agora um caso para exemplificar essa questão da tomografia. Ela chegou isso foi no ano passado, criança com 2 anos de idade, vômito, pioras da marcha significativa e sonolenta. Ela veio só com a tomografia, nós optamos por cirurgia porque achamos que a criança podia descompensar. Essa aqui que era a tomografia dela. Ela tinha hidrocefalia importante realmente, mas assim, analisando retrospectivamente, não era para estar tão descompensada com essa hidrocefalia. A gente já viu a hidrocefalia pior, que a criança se tolera bem nessas lesões que crescem lentamente, né? Fato é, a criança foi operada, foi para o CTI, conseguimos fazer uma ressonância dela com 14 dias pós-operatório. Ela tem tumor em todas as cavidades do cérebro. Essa criança não devia ter sido operada. A cirurgia só serviu para poder adicionar morbidade para ela, porque a gente operou a criança que tem a doença disseminada na coluna inteira, de T4, T5 até lá embaixo, no cérebro, todas as externas têm tumor. Quer dizer, foi uma cirurgia que não agregou nada a paciente tem uma sobrevida de cerca de 30 dias, uns 30 dias no CTI. Então, a ressonância é importante, é essencial para que a gente tenha um diagnóstico correto. Quanto ao fator prognóstico do meduloblastoma, o principal fator prognóstico é a idade. Crianças maiores têm um prognóstico melhor. Isso tem a ver com o subtipo do tumor, com o fato de você poder fazer radioterapia em criança maior e não em criança menor, e com a questão da tolerância à quimioterapia. A exércise total ou quase total também é um fator prognóstico importante, e a ausência de disseminação de cólica. O tumor disseminado, a gente não consegue ter um tratamento complementar adequado, a gente vai fazer a cirurgia é sempre parcial, por mais que você tire a lesão inteira, tem mais lesão. Então, normalmente o prognóstico é muito ruim. O fenótipo WNT é o melhor fenótipo dos 4 fenótipos, nós vamos falar deles daqui a pouco, e o fenótipo MIC é o pior deles, é o que a gente tem pior prognóstico. Vamos passar para os fenótipos, que isso facilita daqui a pouquinho. Então, na classificação nova da OMS, a gente mudou um pouquinho o meduloblastoma. A gente faz a classificação genética, que é com ativação do WNT, que é o Wingless, com o SSH ativado e P53 selvagem ou mutante, o que não é nem WNT nem SSH, e o grupo 3, que se divide em grupo 3 e grupo 4. Você pode também ter só histológica, que seria o clássico, o desmoplásico nodular, com extensa nodularidade, e o de células grandes anaplásico. O clássico é o mais comum, tem um prognóstico intermediário, o desmoplásico tem o melhor prognóstico, normalmente ele está associado à variante SSH. O de extensiva nodularidade tem um prognóstico também intermediário, de células grandes e anaplásico, que é classificado junto, é o de pior prognóstico. E meduloblastoma NOS sem outra especificação. Então, quanto aos subtipos, esses subtipos ainda não, eles são moleculares, a gente não consegue ter uma imunissoquímica, alguma coisa que nos defina isso com mais qualidade. Tem algumas coisas que apontam para isso, mas a gente ainda não tem. Mas vamos lá. O WNT é o menos comum e o de melhor prognóstico. Normalmente são meduloblastomas clássicos, muito raramente de células grandes. Ele predomina na criança mais velha, a criança pequenininha normalmente não tem, o adulto também tem a forma WNT. A sobrevida é muito boa, 95% de sobrevida em 5 anos, e as metástases são raras no diagnóstico. E é interessante que a célula de origem seria do lábio romboide inferior. Parece que os tumores são diferentes, tanto que as células progenitoras são diferentes nesses subtipos do medulloblastoma. Cai um pouquinho igual o glioblastoma. A gente tem um monte de coisa misturada numa doença só. O SSH, que é a segunda mais comum, ele pode ter qualquer das formas. Normalmente ele vai ter o clássico ou desmoplásico. Ele tem uma sobrevida intermediária, 75% em 5 anos.
E ele tem as células granulares como células progenitoras, que seria mais ou menos a ideia clássica das células granulares do cerebelo como células progenitoras do meduloblastoma. O grupo 3 e o grupo 4 eles são menos estudados. O grupo 3 ele tem um prognóstico pior de todos eles. Ele tem a mutação do MIC, que a gente tinha falado antes. E normalmente são formas clássicas ou de células grandes. O grupo 4 ele parece muito com o SSH, ele tem um prognóstico relativamente bom. E a gente não sabe muito sobre célula de origem. O grupo 3, que é o de pior prognóstico, é justamente o que predomina em crianças pequenas. Talvez por isso a criança de menos de 3 anos não seja só questão de radioquimioterapia, tem um prognóstico pior, porque ela tem mais o grupo 3, que é o de pior prognóstico. E o grupo 4, o mais comum de todos, ele predomina na criança mais velha. É o meduloblastoma clássico que a gente vê normalmente. A gente pensando assim de uma maneira simplista, o meduloblastoma clássico da criança maior, que é o que a gente mais vê, é esse grupo 4, que é um prognóstico relativamente bom. O SSH é aquele desmoplásico infantil que a gente vê. E aqueles que evoluem hipermal são o tipo 3. Então, o tratamento hoje é cirurgia, o resíduo menor que 1 centímetro cúbico ou em 1,5 centímetro tem melhor prognóstico, isso tem trabalhos mostrando. A radioterapia ela é mandatória nos maiores de 3 anos, nos menores de 3 anos, por uma questão do dano causado pela radioterapia, às vezes a gente segura esse tratamento um pouco para tentar fazer essa criança ficar mais velha um pouquinho. E a quimioterapia foi o que mudou no meduloblastoma. A cirurgia é a mesma que a gente faz há tempos atrás, a radioterapia também é muito parecida, mas a quimioterapia mudou e com isso a sobrevida melhorou muito. O meduloblastoma, há 20 anos atrás, era um tumor que tinha uma sobrevida de 5 anos menor que 30%, agora tem 75% em média. Então, assim, sendo um tumor grau 4 de malignidade, isso é muito bom. Então, aqui um exemplo de meduloblastoma, vamos ver como é que a coisa é interessante. Essa é uma menina, 5 anos de idade, nós operamos em 2016. Meduloblastoma do tipo clássico, sem eventualidades, ela evoluiu bem, fez radioquimioterapia, sem nada demais. Uma coisa que ele não deve fazer, ela fez uma ressonância no 6º DPO para avaliar X-Ares. É muito tarde, como você pode ver, tem uma captação de contraste absurda, mas ela tem X-Ares total. Você repetindo a ressonância, isso some com 2, 3 meses. Então, a ressonância de controle, ou você faz precoce, no máximo com 48 horas, ou deixa para fazer depois, que essa aqui é a perda de tempo. Você faz uma ressonância que você não consegue definir bem. O que você vê é que tem uma cavidade muito grande e nessa cavidade você tem uma captação em volta que é típica de pós-operatório. Então, essa ressonância de controle pós-operatório ou faz precoce ou deixa para 2, 3 meses para não perder um exame necessariamente. E essa criança evoluiu bem, isso foi em 2016, nós estamos em 4 anos depois, fez radioquímica, ela me aparece com isso. Ela chegou com a ressonância de controle, que foi pedida pela oncologia, com essa coisa saindo para fora da cabeça. Lá na fossa posterior não tinha nada, no quarto ventrículo tudo normal, não tinha sinal de recidiva nenhuma, mas com esse grande tumor, o Carlinhos ajudou a gente, fez a arteriografia, o seio estava ocluído, ele embolizou essa lesão e a gente operou, que é o pós-ópio, a cirurgia foi agora, em agosto. Era um sarcoma radioinduzido, quer dizer, mesmo livre do meduloblastoma, a gente tem complicações, radioterapia causa complicações, quer dizer, ela teve um sarcoma com 5 anos de pós-operatório, um pouco menos do que isso. Então, assim, a gente tem que ter certo cuidado, porque às vezes a gente, não falando em tumor maligno, mas assim, a gente banaliza demais a radioterapia e às vezes a gente tem complicações graves da radioterapia que pode ocorrer com outro tipo de doente também. Então, o meduloblastoma risco padrão, quer dizer, criança maior que 3 anos, sem disseminação, e exérese total ou quase total, ela tem 5 anos com quase 90% de sobrevida livre de progressão. O alto risco, que são as crianças pequenas, o paciente que já tem outras lesões, ele vai ter de 30% a 60% com radioquímio. A criança que não faz rádio porque é muito pequena, isso é pior ainda. 74 de 2 anos, quer dizer, não de 5 anos, com rádio e a quimioterapia mieloablativa,
que é uma quimioterapia, é um padrão novo de quimioterapia, o protocolo Head Start, que você colhe medula da criança, faz uma quimioterapia, que faz uma aplasia de medula e depois você faz um transplante autólogo na criança de medula e parece que o prognóstico é melhor nesses meduloblastomas de alto risco. O acesso para a cirurgia, o acesso pela fissura cerebelo-medular, o acesso telovelar. A gente já tem um caminho natural, como a gente pode ver no 2 ali, para chegar no óbix, no quarto ventrículo, sem precisar de causar lesão no vermes ou em outras estruturas. O quarto ventrículo está aqui em cima, né? no aqui, a abertura inferior dele, ele não precisa de cortar o vermes para isso, a gente consegue lateralmente ter esse espaço. Seria mais ou menos isso aqui. Aqui a grande questão é que a gente vai falar que vai fazer o acesso televelar, tudo bonito, mas o tumor já fez, o tumor está exteriorizando, então assim, a gente só precisa de descolar o tumor do cerebelo, achar a paica de cada lado para evitar lesão dela. E por dentro da lesão nós vamos fazendo com cuidado até chegar no quarto ventrículo. A lesão é grande, então você vai com cuidado, vai aspirando. Às vezes saem uns pedaços maiores. Tem que ter muito cuidado na hora de vir esse pedaço maior, não vir a paica junto, porque a gente tem que separar ela no começo, porque grande parte das lesões que a gente tem são por lesões da paica, de paciente que fica com mutismo acinético ou outras coisas. E aí no final estou vendo lá a abertura do quarto ventrículo, o aqueduto cerebral, vindo líquor e parece que é tudo limpo de lesão. E o quarto ventrículo com aspecto bom, a parede toda íntegra, não tinha nenhum sinal de infiltração, ele está todo limpinho. Nessas horas, eu acho que vale a pena a gente faz, é o que está fazendo aqui agora, eu injeto líquor pela DVE para tirar um pouquinho do sangue que cai, querendo ou não, cai um pouco de sangue, e para evitar hidrocefalia, alguma coisa, eu injeto o líquor pela DVE para poder fazer uma lavagem ao contrário disso aí, tirar um pouquinho desse sangue que desceu para o sistema ventricular. Então, o prognóstico. Tratamento agressivo, o tratamento mais moderno com quimioterapia é muito agressivo. Pode ter sequela cognitiva. Eu tenho alguns pacientes que sobrevivem bem ao meduloblastoma, mas com sequelas a médio prazo por causa da rádio, por causa da quimio, tem dificuldade de aprendizado. É um problema. São crianças pequenas que a gente antigamente tinha um prognóstico muito ruim, mas agora os meninos curam. E do que ele cura, eu passo a ter os problemas do tratamento, né? Então, nos pacientes que a gente tem uns de bom prognóstico, 80% ficam curados. E, na média, 50% sobrevivem em 5 anos, contando os casos mais graves. Agora, vamos para o ependimoma, que é a nossa segunda lesão mais comum. A gente teve, então, em 28% dos pacientes, eles são um pouquinho mais novos do que o meduloblastoma, porque eles têm um pico em crianças mais novas. Também, como a gente é um pouquinho diferente do que a gente pode ver no meduloblastoma, dos que morreram, 33% eram exérese total e 67% parcial, e dos que estão em acompanhamento, meio a meio. Ele é o terceiro tumor mais comum em crianças no sistema nervoso central. Ele é um glioma, né, um tumor neurotelial do epêndima ventricular, e 70% deles estão na fossa posterior. Ele tem uma frequência homem e mulher igual, e a idade média de aparecimento entre 5 e 6 anos. Essa que é a imagem típica do ependimoma. O ependimoma, ao contrário daquela que a gente viu do meduloblastoma, ele tende a ocupar os forames, ele tende a descer pelo forame magno e tende a entrar nos forames de Lustig e Magendie. Então, a gente tem um aspecto um pouco mais, ele cresce mais para os lados. Mas, da mesma maneira que eu falei, é muito difícil o diagnóstico diferencial pela ressonância. Aqui é o coronal dele. Então, o tratamento do ependimoma. O tratamento é cirurgia. A gente tem que tentar exérese total, porque o ependimoma tem um problema. A quimioterapia não é um tratamento eficaz ainda para o ependimoma. Então, o tratamento é cirurgia e tentar tirar o tumor todo. A menos que ele invade o quarto ventrículo com mais frequência do que o meduloblastoma. Normalmente, ele invade na porção inferior, onde tem o núcleo do vago e do hipoglosso, que é uma área que causa lesão muito grave, a tentativa de retirada. Então, se ele está entrando para dentro do tronco, tem que parar e esperar, porque senão a gente vai criar problema.
O tratamento padrão é radioterapia pós-cirurgia, com exceção em criança menor de 1 ano, que a gente não irradia. E tumores grau 2, supratentoriais, que teve eczeresis completa, os trabalhos mais recentes mostram que a radioterapia não é necessária, que você pode acompanhar esse doente. Se ele recidivar, normalmente ele recidiva no mesmo local, e aí nesse momento você faz uma reoperação em rádio, mas a chance de recidiva é muito pequena. Então, ependimoma supratentorial, grau 2, que você tirou tudo, ele não precisa de rádio. Principalmente porque eles são temporais, no corno temporal, na maior parte dos casos, e você lesa o hipocampo fazendo radioterapia, e ao lesar o hipocampo, você vai ter déficit cognitivo nessa criança. Então, como eu falei, ele cresce, ele ocupa os espaços glicóricos lateralmente, no forame de Luschka e medialmente no forame de Magendie, e ele tende a invadir o assoalho do quarto ventrículo, que torna ele um tumor, apesar de histologicamente menos maligno do que o medulloblastoma, um tumor de mais difícil manejo. Aqui um caso, ele é mais baixo, vê que ele desce até lá embaixo, ele realmente tende a ocupar mais inferiormente o espaço. Tem um plano bom, normalmente, com o cerebelo, quando ele adere inferiormente no assoalho do quarto ventrículo. É uma lesão que parece que vai ser muito simples de retirar, mas ele vai sempre sangrar em algum momento, não tem jeito. O importante é sempre a gente localizar as artérias que vão estar passando lateralmente, as duas paicas, para a gente evitar lesão vascular e isquemia, causando problemas grandes. E cuidado com o quarto ventrículo. Tem que lembrar que no final da cirurgia a gente vai estar chegando no quarto ventrículo. Então a gente tem que ter sempre cuidado com a chegada ao quarto ventrículo. Os casos mais recentes a gente tem feito todos com aspirador ultrassônico. O aspirador ultrassônico ele não é essencial, mas ele facilita uma coisa que é... Cada vez que você puxa um pedacinho do tumor, você dá uma mexida ali no fundo. Você não tendo que fazer isso, facilita. Então, a gente tira um pouquinho de tumor e vai com o aspirador no resto. Acho que é mais seguro e mais tranquilo. A questão do aspirador no SUS, a gente negociou e conseguiu uma solução com o fornecedor. Ele fornece a preço de custo, a Santa Casa paga cerca de R$400 por cirurgia. E com isso a gente consegue viabilizar o aspirador ultrassônico, que realmente faz falta. Ali embaixo a gente já está vendo um pedacinho do quarto ventrículo, onde nessa parte inferior, onde normalmente, quando eu tenho aderência, nessa parte mais inferior. Acabando de descolar tudo ali, ver ainda tem um pouco de tumor para poder expor o quarto ventrículo. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente entusiasma, tem que lembrar que o quarto ventrículo está embaixo e a gente tem que deixar no lugar, né? Principalmente nos tumores igual o ependimoma, que podem infiltrar o quarto ventrículo. Aqui machucou um pouquinho o cerebelo na craniotomia, isso é sempre um problema, mas com lesão pequenininha. Bom, então vamos à quimioterapia do ependimoma. Quimioterapia isolada em crianças menores de 1 ano, a gente tem alguns trabalhos em andamento, mas não tem nenhum que comprove que ela é mais efetiva do que não fazer nada. Então, na criança de menos de 1 ano, o que a gente tem de opção? A gente pode fazer a quimio para tentar segurar, para fazer uma rádio mais para frente, sem muita evidência ainda. Fazer a rádio direto em criança menor de 1 ano é muito lesivo. Se a criança sobrevive a longo termo, ela vai ter sequelas graves. Lá na Santa Casa, atualmente, a oncologia faz a quimio, a gente encaminha, faz a quimio, no intuito de segurar esse menino, pelo menos até uns 2, 3 anos de idade, seria o ideal, e fazer a rádio nesse momento para evitar muito dano ao cérebro em tratamento, em crescimento. A quimioterapia adjuvante após rádio e cirurgia, não tem evidência também não. Tem um trabalho, a CNS 0831, que está em andamento, que é justamente a respeito disso. Se a gente faria uma quimioterapia após a cirurgia padrão e radioterapia. A quimioterapia paliativa na recidiva a gente faz, mas faz porque a gente não tem muita outra opção de tratamento. É o que dá para a gente fazer e tentar resolver o problema. Aqui ficou um pouquinho ruim a imagem, vou tentar explicar isso. Nos ependimomas de quarto ventrículo, a gente tem 3 tipos específicos. O subependimoma é um tumor grau 1 do MS, ele é comum em adulto, ele tem um excelente prognóstico, quase 100% de sobrevida a longo prazo, mas ele é hiper raro em criança.
Já é raro em adulto, normalmente ele é um tumor de adulto mais velho, em criança muito mais ainda. Normalmente ele não é do quarto ventrículo, ele é da coluna, então assim, subependimoma do quarto ventrículo é uma raridade. Então a gente não pode pensar muito nele não. Vai trabalhar com os dois outros, que seria o ependimoma de fossa posterior tipo A e tipo B. Os dois podem ser grau 2 ou grau 3, quer dizer, o grau histológico, se ele é um ependimoma anaplásico, não é o que muda o prognóstico, por estranho que pareça. O ependimoma grau 3 da OMS ou grau 2 da OMS, o que depende no prognóstico dele, na verdade, é o tipo molecular. Ele não, o grau histológico da OMS não muda muito. O tipo A, ele tem um prognóstico muito ruim, é o comum em crianças muito pequenas e crianças maiores, e o tipo B, ele tem um prognóstico bom, é comum em crianças grandes e em adultos. Então, o ependimoma com perfil molecular A, ele tem um prognóstico pior. E o fato de ser grau 2 ou grau 3 não muda em nada o prognóstico desses pacientes. O tipo A, ele tem um padrão genético balanceado, ele é mais comum em crianças novas, 2 anos e meio. Normalmente eles são mais lateralizados, não são da linha média, está mais para o forame de Luschka do que para a linha média. 56% de recorrência em 5 anos, normalmente metastatizam e a sobrevida de 5 anos, 69%. O tipo B tem um perfil genético instável, cheio das mutações. Ele é comum em adultos, idade média de 20 anos, normalmente está na linha média, e tem pouca recorrência e 95% de sobrevida em 5 anos. Então, o que a gente tem que guardar é isso. O grupo B, que é o grupo mais comum em adulto, tem um prognóstico bom. O grupo A tem um prognóstico muito ruim, é mais comum em criança pequena, tumores de quarto ventrículo. O fato de ser ependimoma grau 2 ou ependimoma anaplásico grau 3 não muda o prognóstico. Aqui é um caso. Esse paciente, provavelmente, eu não tenho perfil, a gente não tem ainda como fazer o perfil molecular. É uma criança que tinha 5 anos, quer dizer, já era num grupo de idade um pouco maior, e com um ependimoma muito lateralizado. A lesão dele ia para o forame de Luschka, ia até no ângulo ponto. Isso em janeiro de 2015, ele foi operado, a cirurgia foi tranquila, esse total. Fez rádio, fez químio. Em 2017, em maio, ele estava sem sinal de lesão, vida normal, sem nada que chamasse atenção. Em janeiro de 2018, apareceram 2 metástases. Uma pode ser considerada uma recrudescência, porque no local onde ele tinha a lesão, ali no ângulo ponto do lado esquerdo, apareceu uma captação de contraste. E a segunda lesão, lá em cima, você sai da quadrigêmea quase ali, no ápice do cerebelo. A gente abordou as 2 lesões na mesma creotomia, fizemos um acesso supracerebelar, chegando no ângulo ponto para essa lesão e tirando a lesão lá de cima. Ele foi submetido à radioterapia complementar aqui no local, nos 2 locais, que já tinha sido irradiado toda a fossa posterior, fez uma radioterapia estereotáxica complementar. Aí, e agora, em 2019, aparece com essa lesão de todo tamanho aqui no frontal. Operamos ele de novo, a lesão era predominante cística, só tinha uma parte carnuda na parte de cima, ele estava bem. Ele ficou surdo com a radioterapia. Quando ele fez o boost lá no lado esquerdo, ele ficou com surdez bilateral. Mas fora isso, ele tem um cognitivo bom e ele está bem. Então, optamos por reintervir nesse menino. Fez uma radioterapia complementar aqui no frontal, onde tinha recebido uma dose menor. Normalmente você faz o boost só na fossa posterior. Colocamos ele no protocolo que o pessoal está usando quimioterapia intratecal. Fizemos quimioterapia intratecal nele. E ele está bem. Esse aqui é janeiro de 2020 agora. No ângulo ponto do lado esquerdo tem uma coisinha que capta contraste, mas fora isso está tudo tranquilo. É um menino que ele tem uma sequela, ele está surdo, ele nesses últimos, desde 2016 para cá, ele passa mais tempo no hospital do que fora, mas assim, é um menino que está desenvolvendo, está tocando a vida dele. Em termos qualidade de vida, está boa ainda, então a gente vai investindo. E essa quimioterapia intratecal parece que teve pelo menos assim, não apareceu doença nova até o momento, né? Nunca se sabe. Bom, vamos terminar então com a situação pilocítico. Ele é menos frequente, a gente teve em 15% dos pacientes, as crianças são um pouquinho mais velhas, na idade do meduloblastoma. Ele é grau 1 da OMS, ele tem um prognóstico muito bom com a xeris total. O problema é que muitas vezes ele está no pedúnculo
Ele não é um tumor do quarto ventrículo, ele é um tumor da uma parede, ele é um tumor do tecido, ele é um tumor de origem glial, então ele está no tecido. Então você vai ter ele no pedúnculo, você vai ter ele às vezes no assoalho do quarto ventrículo. Então é um tumor que você não necessariamente consegue uma eczeresis total no quarto ventrículo por causa da localização. Mesma coisa nos astrostomas pilocíticos de óptico hipotalâmico, que a gente muitas vezes não consegue tirar a lesão toda porque você está agarrado no nervoso, está agarrado no hipotálamo e isso é difícil. Eles respondem à rádio, respondem à químio e a gente vai ter que, como é um tumor de crescimento muito lento, a gente tem que balancear o momento de fazer o tratamento complementar para poder ter uma eczérese, após a eczérese e ter um resultado bom. Uma coisa muito importante que a gente tem que pôr na cabeça é a astrostoma pilocítico não tem nada a ver com glioma de baixo grau. Ele não é um glioma de baixo grau, ele não vira glioma de baixo grau e ele não diferencia em glioblastoma ou astrostoma anaplásico. Ele é um astrostoma pilocítico, é um tumor diferente. O perfil oncogenético dele é totalmente diferente dos gliomas de baixo grau. Então, assim, a gente misturou ele junto, ficou parecendo que tem o grau 1, que é o astrostoma pilocítico, e o grau 2 e 3, que são o grau 2, que é o baixo grau, 3, que é anaplásico, 4, glioblastoma, como se fosse uma sequência, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São tumores totalmente diferentes, é outra família. Ele é uma lesão que capta contraste intensamente na ressonância, ele normalmente tem um componente cístico com a captação na periferia, que ele não tem nada a ver com o glioma de baixo grau. E ele tem um astrostoma pilomixoide, que é a versão pior dele. O astrostoma pilocítico, as fibras de Rosenthal na histologia são típicas. O pilomixoide não tem essas fibras de Rosenthal. Ele é mais comum em crianças muito pequenas na região quiasmáticas. Tem um padrão bifásico na histologia, áreas mais densas e áreas mais frouxas de células que a gente não vê no pilocítico, que é um tumor mais igual. A mutação do astrostoma pilocítico que está muito em voga é o BRAF, o BRAF. O RAF ele tem A, B e C, o B é o mais comum, a gente fala do BRAF. Ele entrou em voga as mutações do BRAF porque em melanoma a gente tem tratamentos muito efetivos que modulam essa via do BRAF, e com isso a gente pensou que a gente podia usar isso em qualquer tumor, começamos a pesquisar para todo mundo. Só que o nosso astrostoma pilocítico é extremamente complexo. A gente tem duas vias do BRAF em pilocítico. O V600, que predomina no xantoastrostoma, então, quer dizer, ele é um diferencial. Ele pode existir no astrostoma pilocítico, mas ele deve existir no xantoastrostoma e no ganglioma. E ele é um fator de mau prognóstico no astrostoma pilocítico. Apesar do ganglioma ser um tumor muito benigno e ter o BRAF V600 mutado, o xantoastrostoma é variável, o prognóstico também tem a mutação, no pilocítico ele carrega o pior prognóstico. Já o mais comum, que é o BRAF KIA 1549, ele é o que é o comum no pilocítico infratentorial de quarto ventrículo e de ileia média, e é um fator de bom prognóstico. Então, são duas mutações na mesma via que podem trazer um prognóstico bom ou ruim. Então, a gente ainda tem muito pouco. Desses tumores, o menos estudado é o pilocítico. Por ser um tumor que o prognóstico, em teoria, é melhor, ele ficou meio largado. Apareceu o pilomixoide, que só agora entrou como... O pilomixoide, na classificação antiga da OMS, era um tumor de grau 2. Agora ele foi retirado da graduação, está como tumor de graduação incerta. Então a gente tem o pilocítico de grau 1, o pilomixoide, que não tem graduação bem definida, porque ele pode se comportar pior que o grau 2, ele pode ser mais anaplásico. Aqui é aquele trabalho mostrando a mutação em cima do BRAF V600 com o BRAF selvagem. Você vê que a sobrevida do V600 é muito menor no astrostoma pilocítico. E embaixo, comparando o V600 com a fusão, que é aquele QIA, o prognóstico do paciente com a fusão é muito melhor que o do V600. Então, quer dizer, a mesma mutação do BRAF causa duas coisas totalmente diferentes. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para entender, que a gente realmente ainda não entende isso, não. Isso aqui deixa eu voltar aqui, que agora eu entendi o que eu estou falando. Isso aqui é um paciente que foi operado no pilocítico que invadia o tronco. Isso aqui é um pós-operatório. É só mostrando que, assim, a gente tirou o tumor que está dentro do quarto ventrículo, mas ele tem tumor, a criança tem tumor em todo o tronco. A menina de 8 anos de idade, já tem 3 anos da cirurgia. Ela apresentou-se com uma
desnutrição grave, dificuldade de deglutição e a paralisia facial. Mantém a paralisia facial. Ela fez rádio, fez químio, mas assim, voltou a andar, a gente está com um quadro até razoável, mas assim, o tumor está aqui, né? Eu não consegui achar a tomografia para ressonância pré-operatória para mostrar, mostrando só após, assim, a gente tem uma enorme quantidade de tumor, toda a lateral esquerda do tronco é tumor. Aqui é um caso interessante para mostrar que ele cresce. Esse tumor foi operado em 2017, aquela lesão grande. Ele recidivou em 2019 e em 2020, que cortou o finalzinho aqui, ele cresceu mais ainda, cresceu de 21 para 26 milímetros, a gente reoperou essa criança. Então, assim, o pilocítico cresce, ele cresce devagarinho, mas ele cresce e a gente tem que definir qual vai ser o melhor momento para reabordar esse paciente. Aqui, esse não é infratentorial, mas para mostrar o aspecto. O aspecto do pilocítico é isso, a lesão com a captação grande em toda a cápsula, com uma área líquida dentro, um cisto dentro. Olhando assim, lembra até um abscesso, só que ele não tem edema em volta. É uma lesão que normalmente não causa muita reação no tecido cerebral. E será um menino pequeno com essa lesão grande. Ele foi abordado e a gente conseguiu dizer isso total. Ele tinha um déficit motor, esse déficit motor permanece aqui no meio. A gente vê que tem uma pequena isquemia mais anterior na cápsula interna, que deve ser o que manteve o déficit motor dele. Ele tinha prévio pela compressão, a gente tornou esse déficit definitivo, mas a criança conseguiu ficar sem lesão. E era só isso. Obrigado. Bruno, parabéns para você, Bruno, pela sua colocação, pela sua apresentação. Você é preciso realmente nas lesões que você opera, principalmente nessas lesões do quarto ventrículo, que eu chamo complexo quarto ventrículo cerebelo, né? E são lesões que estão aí, né? Muito frequente. Eu vi que você não tem muito hemangioblastoma, né? Aí nessa... Criança pequena, não. Normalmente é em maiores que a gente vai ter hemangioblastoma na gente. Né? Eu gostei também, eu estava com muita saudade desse linguajar mineiro, sabe? Muita saudade. A criança muito pequena, criança pequena e a criança não muito pequena. Eu achei isso um barato. Mas isso é complexo, você vai analisar. O americano, ele divide Eu vivi com vocês aí muito tempo, com os mineiros. Então, eu vou fazer o meu papel de moderador. Hoje não, vou fazer um coordenador só, te agradecendo bastante. Eu queria passar a palavra para o meu master, o mestre da pediatria, toma conta da nossa residência, o doutor Francisco Alencar. Francisco Alencar, para agradecer a palestra aí, alguma dúvida que você tenha, do nosso amigo Bruno. Obrigado, Nazareno. Bruno, excelente. Aprendi foi muito, viu, Bruno? Você pode compartilhar a tua tela, Bruno, para a gente ver mais? Vou compartilhar agora. Isso. Então, Bruno, eu aprendi muito. Essa vivência tem... Meu tempo de formação é quase o teu, viu? Eu voltei para o Piauí em 2000. Estava fazendo a cronologia, é bem parecida. De fato, é um tema difícil, porque uma coisa é de juntar isso numa aula, outra coisa é o dia a dia. O paciente ele chega diferente para a gente. Às vezes ele chega já vindo de outro hospital. Eu queria só botar 2 pontos, como nós temos muito residente, são 2 pontos que eu acho que é importante, que a gente tem muitas dúvidas, que a gente sempre é questionado pelos residentes. O uso da derivação externa. De fato, a gente chega um paciente na urgência, tem aquela hidrocefalia, você faz uma DVT ou uma DVE. Faz perguntas básicas, porque esse é o dia a dia. Quando eu estive lá na França, lá estava começando a instituir a endoscopia como um procedimento de urgência. Eu confesso que eu também não concordei ao longo dos anos, esses 20 anos que eu estou aqui. Eu vejo que é um procedimento grande a endoscopia, quando você vai fazer e quando você vai preparar o paciente para a endoscopia, não é tão diferente que você prepara para uma microcirurgia com a DVE. Eu penso assim, a endoscopia às vezes é difícil. Primeiro que o tumor, por exemplo, o meduloblastoma, ele empurra o tronco para frente. Às vezes você não tem tanto acesso. Às vezes não é fácil fazer endoscopia no paciente com uma hidrocefalia com tumor de fossa posterior. Esse é um ponto que eu vejo importante que a gente considere, e eu realmente preconizo que se faça a derivação externa.
Um outro ponto, às vezes a gente tira o tumor todo e fica assim tentado a nem deixar uma derivação externa, considerar que é mais uma via. As poucas vezes que eu assumi essa opção, eu não me dei muito bem. Então, eu acho que não recomendo que mesmo que você tira toda a lesão, você fique naquela tentação de não deixar nada, porque normalmente tem algum edema pós-operatório e não é tão raro você ser chamado na madrugada para ir correndo, se possível, ainda salvar o paciente. Então, ao longo desses anos, eu vivenciei alguns desses momentos que são muito ruins. O ponto é que uma DVE, ela, assim, se bem conduzida, ela nos dá segurança, ela não dá aflições, ela nos dá segurança. Eu queria saber assim, qual é o teu ponto, eu vi que você defendeu aí, mas só para a gente ter isso como discussão, acho que vale a pena comentar um pouco sobre a uso da DVE, o momento da DVE, toda essa questão que você usou até uma coisa a mais, que é lavar a cavidade usando a DVE, que é bem interessante, que a gente não comenta isso, mas a gente faz, mas a gente esquece de comentar com o residente. Eu digo, é meia culpa minha, que muitas vezes eu até faço, mas não expliquei isso, é interessante. Então, depois vou dar outra intervenção, mas eu queria só pontuar essa primeira. Eu queria depois, André, eu queria depois do Bruno dar um toquezinho também sobre isso, por favor. Bruno. É o seguinte, eu acho que a DVE, o meu momento de colocar a DVE o paciente chegou, opera no dia seguinte, para a DVE no dia seguinte. É o ideal para todo meduloblastoma, todo ependimoma, todo tumor de quarto ventrículo. Por quê? Você faz tudo num procedimento só, você diminui a chance de infecção da DVE. Qual que é o fator que às vezes trava? O paciente não tem ressonância. Eu acho que a gente tem que brigar, e assim, eu trabalho, nosso serviço é SUS, então assim, a gente tem a dificuldade toda. Mas a gente conseguiu brigar até que a gente conseguiu fazer, precisa de uma ressonância para amanhã, vai fazer para amanhã, porque é o jeito que a coisa funciona. E às vezes a gente fica brigando para ter um monte de coisas, tecnologias e não sei o que mais, e a gente esquece do básico. Eu prefiro ter uma ressonância que eu consiga fazer no dia seguinte do que ter uma ressonância em sala cirúrgica que eu não consigo fazer. Então, assim, se eu conseguir colocar esse paciente para fazer uma cirurgia só, é o ideal. 100% das cirurgias eu coloco DVE, porque eu acho que tem alguns fatores. Primeiro, eu levo esse paciente para o CTI com a DVE aberta, mantenho 24 horas aberta, isso me ajuda a reduzir a fístula, porque diminui a pressão no local. Então, eu mantenho aberta, mantenho drenando. Com 24 horas, se estiver tudo bem, eu fecho a DVE. E aí vem outra coisa, mas o menino está com dor de cabeça, o menino está vomitando, mas olha lá, a pique está boa, não precisa preocupar não, porque se eu não tenho a DVE, eu não consigo tirar do CTI, porque está sempre algum sintoma e o pessoal não solta o menino. A partir do momento que ele está com a DVE, ele está com a pique normal, eu tiro a DVE e sai do CTI. Então, assim, a DVE serve, inclusive, para prevenir fístula e para sistematizar a saída. O protocolo é esse, ficou 24 horas, fechou, ficou mais 24 horas bem, tira a DVE e vai embora. Mas ele está queixando dor de cabeça. Mas lá, não é hipertensão, dor de cabeça tem cortou, tem um corte e tudo mais. Então, você consegue fazer o paciente sair do CTI mais fácil, tendo a monitorização da pressão arterial. Eu vou tecer alguns comentários. Eu sou um neurocirurgião que, há muito tempo atrás, realmente, eu operei muita criança. Tive bom sucesso. Nunca me senti um Herodes da vida. Mas nós fazíamos, obrigatório na Alemanha, uma derivação ventrículo external. Né? Obrigatório. O doente chegou, nós colocávamos a DVE. Essa DVE ia para a cirurgia. Nós operávamos o doente. Depois que nós operávamos, nós mantínhamos a DVE, por enquanto, aberta. Fazíamos tomografia, víamos que estava tudo bem, nós fechávamos. É como você faz, Bruno. Nós fechávamos a DVE. Se dentro de 2, 3 dias tivesse fechado, o paciente estivesse bem, tomograficamente bem, a gente retirava, inclusive, a DVE. Logo que eu cheguei no Brasil, depois que eu vim para cá, para Piauí, isso aconteceu, inclusive, eu ainda operei algumas crianças, graças a Deus o Alencar chegou, para que ele pudesse tomar conta disso, né, de operar essas crianças. Eu operei uma garotinha do meduloblastoma, coloquei na cirurgia, certo? Eu coloquei de urgência a cirurgia, não foi nem preciso eu fazer nenhuma derivação externa, coloquei uma drenagem de Lexel na garota. Fiz uma drenagem, né, do terceiro ventrículo para o sistema subaracnoide ali na transição crânio-cervical.
E aí ficou essa criança com 2 anos depois da cirurgia, 2, 3 anos, ela recidivou. Ela recidivou e obstruiu o Lexel, apertado, isso eu tenho um slides, apertado do Lexel, e eu fiz de urgência uma terceira ventriculostomia nela, que foi o que realmente salvou ela, que ela chegou quase morta com o Lexel entupido e tumor lá atrás. Eu fiz a terceira ventriculostomia, maravilhoso, a mãe ficou maravilhada, certo? Um procedimento tão pequenininho, e a minha filha que chegou aqui em coma, está caminhando hoje aqui na enfermaria. Nós tínhamos ainda aquela enfermaria lá em cima, né, cara, no terceiro andar, e a menina caminhando. Levei ela para a cirurgia, retirei o tumor inteiro, aproveitei, como ela tinha a terceira ventriculostomia, e tirei o dreno do Lexa. Essa menina, em 1 ano e meio, 2 anos, ela fez uma disseminação licórica por essa drenagem, terceira ventriculostomia, encheu a fossa interpeduncular, encheu ali o espaço carótido óptico de medaloblastoma. Então, eu realmente daí imaginei que realmente uma terceira ventriculostomia nesses tumores não é uma coisa boa. Tá? Isso eu queria só tentar deixar isso. Perfeito. Eu queria agora, obrigado, Nazareno. Bruno, é mais uma... Só um minuto que você... eu vou atender o telefone. Tá. Ok. Mas eu posso continuar, né? Então, assim, você colocou, eu concordo com relação à exerese do tumor. O melhor resultado é tirar o tumor todo, acho que seja qual for. Agora tem que ter muito cuidado se esse tumor não está infiltrado, porque às vezes a vontade de tirar todo, você tira outras chances também do paciente. Então, esse é um ponto para os residentes, a hora de parar uma retirada, às vezes é fundamental. Então, está infiltrando o assoalho do quarto ventrículo, é extremamente importante saber parar ali. Porque às vezes você resolve, o seu ego tirou todo, mas você tirou outras coisas também. Então, esse é um ponto que eu queria só ouvir tuas considerações sobre isso aí. Depois tem o terceiro ponto, viu? Essa questão é o seguinte, eu tenho grandes arrependimentos das duas coisas. Eu tenho grande arrependimento em alguns casos que a gente deixou, evoluiu mal e a gente pensa, pô, se tivesse tirado aquele restinho, de repente tudo melhor. E o contrário, o paciente que sai com sequela grave, para que eu tirei aquele restinho ali, sendo que ele podia ter evoluído muito melhor e talvez não tivesse residido. Então, assim, advogado depois é complicado, mas na hora tem que ter um certo cuidado. O que está dentro do tronco, deixa lá quieto, porque não vai resolver. Agora, por outro lado, também assim, vamos tirar um pouquinho, porque a quimioterapia resolve. Não resolve, não, tem que tirar tumor. Isso aí, assim, é uma coisa que a gente conversa muito com os residentes. A partir do momento que você entrou na cirurgia, você está entrando para tirar o tumor, qualquer que seja o tamanho ou o modelo do tumor. Se você entrar, estou entrando só para fazer uma biópsia, faz a biópsia estereotáxica, faz a biópsia com navegação, que é mais fácil. Então, assim, porque se você entrou na cirurgia, fez a via de acesso e não tirou a lesão, o próximo que for tentar tirar a lesão vai ter mais dificuldade, porque a lesão está tudo agarrado na sua via de acesso. Então, assim, não existe craniotomia para dar uma olhadinha, não. Você está com o objetivo de tirar. Agora, você pode ver que tirar não é a melhor opção. Mas, assim, aquela história do eu vou abrir só para dar uma olhadinha, nem tumor de pineal, nem tumor assim. Você abriu, você fez o acesso, é para poder tirar a lesão. Se você acha que não é para tirar a lesão, faz uma biópsia, sem fazer o acesso todo, porque dá a chance da criança ser operada por alguém depois. Perfeito, eu concordo. Eu tenho mais só, vai ser só a terceira e última. Tu colocaste aí, que eu achei interessante também, só para a de normatização, a que idade poderia indicar radioterapia. Nos dois tumores, o medulloblastoma e no ependimoma, a tua apresentação é só para deixar alinhado, porque isso é uma dúvida que perdura, inclusive, principalmente com a equipe da oncologia. Além de discutir qual é a idade que a criança pode ser submetida à radioterapia. Então, a gente sabe que a idade melhor é quanto maior a idade tiver a criança, mas a gente não escolhe a idade da criança. Então, se usa muito, possivelmente a partir de 5 anos, ou no mínimo 3 anos, isso como uma segurança maior. Isso no medulloblastoma tu colocaste na apresentação. Lá no epidimoma, tu colocaste assim, preferencialmente acima de 1 ano. Eu queria só que a gente alinhasse isso por causa dos estudantes, porque nós estamos, independente do tumor, nós estamos falando de radioterapia. Então, só para a gente alinhar isso, um tumor está com a idade, o outro está com a outra, mas
Radioterapia é radioterapia, só para estar alinhado esse ponto. É porque o que está na Sociedade Americana de Oncologia Pediátrica é que não se deve irradiar abaixo de 3 anos de idade. Com algumas exceções. Por exemplo, tumores que não têm outro tratamento e que a exéresis foi muito pequena em crianças muito pequenas. É o caso do ependimoma em criança com menos de 1 ano de idade, que você não conseguiu uma exérese nem um pouco satisfatória. O teratoide rabidoide atípico também, ele comporta radioterapia, só que a gente está fazendo uma radioterapia num tumor que a gente sabe que essa criança não vai sobreviver 2, 3 anos. Então, assim, é a mesma coisa da radioterapia na metástase. Você faz cérebro total porque você sabe que o doente não vai sobreviver, mas tem uns que sobrevivem. Esse que sobrevive é a nhaca, porque o doente fica completamente lesado. Então, a radioterapia em criança menor que 1 ano, ela é excepcional em lesões mais graves que você não tem outra solução. Seria uma radioterapia, entre parênteses, paliativa, porque a criança, mesmo com a radioterapia, tem uma sobrevida muito limitada. Então, você vai ter um tratamento que vai, talvez, melhorar a qualidade de vida por 6 meses, 1 ano, mas a criança vai morrer da doença. Aí é uma coisa que você entende e aceita. Agora, o que está nos livros é que abaixo de 3 anos não se deve irradiar o paciente, menos em circunstâncias excepcionais. Perfeito. 3 anos é meio forçado, né? Alencar, um pouquinho só, aí para eu pedir que a doutora Gildene entre na história. Doutora Gildene, a senhora está aí, estou te vendo. Entra. Oi, boa noite, estou sim. Quero parabenizar, excelente aula, muito aprendizado, muito bom mesmo. E assim, eu queria perguntar sobre a sua experiência em tratamento de medulloblastoma em crianças pequenas, menores de 3 anos de idade. Você falou sobre a cirurgia bem e tal, e falou sobre alguns protocolos de quimioterapia, e inclusive o Red Stewart, que a gente também tem usado aqui, mas a sua experiência com a sobrevida dessas crianças e com os novos tratamentos que têm sido abordados. Eu sei que você falou algumas coisas lá, mas eu queria só intensificar um pouco mais a sua experiência nesse tipo de tumor em criança menor de 3 anos de idade. Pois é, o pessoal da oncologia nosso, o Caetano, que é nosso oncologista pediatra, eles estão extremamente agressivos e muito entusiasmados com esses protocolos o Stuart, o Red Start, de fazer aplasia e resgatar com transplante autólogo. Nas crianças pequenas é o que tem sido feito como único tratamento, sem radioterapia, e deixa a radioterapia para a criança. Aí a gente fala, a partir dos 3, nós vamos conseguir segurar mais um pouquinho, você segura mais um pouquinho. Tivemos as dificuldades iniciais, tivemos que mandar menino para São Paulo para fazer transplante, mas assim, agora todos fazem aqui, e é até engraçado, os do SUS fazem em Belo Horizonte, os de convênio tem que ir para Juiz de Fora fazer, porque não tem um conveniado em Belo Horizonte, mas assim, está sendo feito em Minas Gerais, e parece que o resultado é difícil a gente avaliar isso, porque assim, é um universo de criança que normalmente evolui pior, né? E como a gente não tem o diagnóstico molecular para saber exatamente qual era o tipo histológico dessa criança, muitas vezes a gente falha nisso. Mas a hipótese que está passando é que esses pacientes evoluem melhor. Tem um outro agravante, porque até uns 4, 5 anos atrás, todo o teratoide rabidoide atípico era medulloblastoma. Eram os meduloblastomas que nasciam mais altos, iam para a cisterna da lâmina quadrigêmea, e a gente viu um prognóstico muito ruim, esses meninos morrem muito rápido. E agora que separou, aí você consegue ter é um dos tumores que a gente irradia mesmo no pequenininho. A gente consegue ter uma noção um pouco melhor, porque a gente, além de tudo, misturava, além do substituto de medulloblastoma, o teratoide rabidoide com medulloblastoma, porque o diagnóstico vinha com uma coisa só, né? Mas eu acho que o tratamento quimioterápico mais agressivo tem sido efetivo nessas crianças e até poupado a radioterapia. Com certeza. A gente também tem tido experiência nessa mudança. Deixa eu falar uma coisa, Judene. Esperamos o doente e te entregamos o doente. Como é que é a tua visão? A minha visão é, quanto mais completa a ressecção, melhor para mim, porque melhor a resposta. O melhor tratamento continua sendo a ressecção cirúrgica o mais completa possível. A quimioterapia a gente tem feito, e a gente tem, inclusive, para os meduloblastomas, mandado essas peças para o projeto lá do Sidney Eppelman, do Tuca,
Eu não sei se você conhece, acho que A gente manda para lá. você conhece, né? A gente tem mandado para lá, participado desse projeto com ele, e tem sido muito legal, porque a gente tem classificado e tem tido melhor abordagem dessas crianças, porque a gente tem entendido melhor os tumores, a biologia molecular desses tumores, e tem inclusive feito muitos diagnósticos como você mesmo falou, de que o que a gente tinha aqui antes era meduloblastoma, a gente tem muito teratoide rabidoide atípico. E assim, é isso que você falou mesmo, a gente não tem feito quimioterapia, em algumas situações a gente tem tentado alguma radioterapia, exatamente nesses casos em que se sabe que a criança tem menos de 3 anos, mas ela tem uma sobrevida muito pequena, né? E temos tido alguns pacientes com essas características. Para o ependimoma também a gente tem entrado nessa nova classificação, nessas novas abordagens, nessas mudanças do ependimoma e também do astostoma pilocítico. A gente tem tido alguns também inclusive tentando avaliar a mutação e, assim, ainda não fizemos, mas na tentativa de fazer alguma terapia-alvo aí com o BRAF, achando o BRAF, vendo aí que a gente tem tido alguns estudos que têm mostrado boa resposta. Ou seja, a gente tem tido grandes avanços em tumores do sistema nervoso central na atualidade em crianças, né? E estamos entrando aí nessa era da biologia molecular, tentando também nos inteirar de tudo, mandar os nossos casos para que eles também possam ter essa abordagem que a gente não tem. Não sei se tem alguém da patologia aí, a gente tem um pessoal muito bom da patologia aqui, mas a gente tem limitações. E essas limitações a gente tem tentado resolver com essas parcerias, tanto com o TUCA, tem um grupo agora de tumores do sistema nervoso central, na verdade não é só para, eu esqueci agora, não é só para tumores do sistema nervoso central, mas inclusive para tumores sólidos. Um laboratório que está fazendo aí a biologia molecular desses tumores assim, que tem sido muito bom para a gente conseguir aí entrar fazer com que os nossos pacientes consigam aí ter a sua biologia molecular determinada e a sua abordagem terapêutica mais direcionada para aquilo que eles realmente têm. A gente ainda tem muito a crescer, muito a aprender, mas a gente tem entrado aí, tem tentado ver, ao receber esses pacientes, viu, doutor Nazareno? Tentar estudar e classificar esses doentes da melhor maneira, mais minuciosa possível, para ter uma abordagem de tratamento tal qual tem sido colocada aí, pela excelente apresentação do colega. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, pelo seu incentivo e pelo esforço de trabalho que eu reconheço que a senhora tem. Sinto muito feliz de ter a senhora dentro do grupo do hospital, certo? Doutor Alencar, eu queria ver se o nosso amigo Lucas Alverne, está ainda aí, Lucas? Alguma colocação? Oi, professor. E aí, Lucas? Tudo bem? Colocação para o seu né? Ei, Marco, foi comportado ele na residência ou não? Foi, o menino era bonzinho, pô. Tem histórias. Sofreu com esse tumor de você posterior lá também. Hoje ele é um master dos gliomas, né, Zé? Nada, professor. Tudo bem, Brunão? Beleza? Doutor Nazareno, eu que, na verdade, eu não tenho me dedicado à pediátrica, não. O hospital de pediatria é um outro hospital, o Hospital Seime, e realmente eu não tenho feito praticamente só parte de trauma de pediatria. Então, acho que eu tenho uma pergunta para o Bruno. Bruno, você falou dos tumores intrínsecos, porque o nosso amigo já falou como é que chama? Delarete, né? E a gente viu que aquela classificação, né, difuso, tópico, né, a classificação que vem desde o Epstein, eles seguem a mesma conotação morfológica, certo? E molecular, né? Mas eles têm muito mais coisa, esses tumores. Você tem operado, esse quem opera é o Marcos Delarete, né? Assim, a parte de funcional, normalmente é o Marcelo Peonati e o Delarete que faz. Funcional inclui eu só faço epilepsia, mas as biópsias eles fazem. A gente faz biópsia, depois que a neuronavegação chegou lá pra gente, a gente faz biópsia navegada também, mas assim,
Isso aí é deles. Normalmente eu deixo para eles essa biópsia. Agora, exérese cirúrgica de lesões de tronco, aí a gente faz também, mas é muito menos frequente do que... Quer dizer, você tem uma casuística boa, 30 e poucos casos, né? Certo? De tronco, né? Eu estou vendo o meu amigo ali, meu preceptor, o Antônio Carlos, preceptor forte. Antônio, como é que estão as coisas? Estás aí? Tudo bom, doutor Nazareno? Tá me ouvindo? Você é forte, lógico que eu estou ouvindo. Não, eu tô, como diz no Piauí, tô forte, ficando gordo na quarentena. Eu tenho uma pergunta até prática aí pro doutor Bruno e também pro doutor Alencar e aí pro senhor. O senhor descreveu esse caso aí da terceira ventrícula que você fez no paciente no acompanhamento de meduloblastoma. Isso, e teve a disseminação. A gente sabe que do ponto de vista teórico, dependendo da casuística, para DVP há um risco teórico de implante peritoneal de até 20%. Também. Como na minha prática em 8 anos, eu confesso que não trabalho diretamente em neurocirurgia pediátrica, mas em pronto-socorro, é comum ver na avaliação um paciente desse que tem um tumor de fossa posterior e evolui no segmento com hidrocefalia e você faz a DVP porque é o que tem, né? E eu não observo, pelo menos no acompanhamento, essa frequência, assim, pelo menos próximo de 20% de implante. Na verdade, eu nunca nem vi um caso assim, de algum paciente que desenvolveu implante peritoneal. Eu queria perguntar a experiência deles em relação a isso. A gente vê relato na literatura de uma meia dúzia de implante peritoneal. Quem falava do negócio não é a mesma coisa, mas que é quase igual ao San Rose lá de Paris, ele falava sobre a questão da DVP, porque tinha uma história que a DVP, você não podia deixar ela muito longa dentro do peritônio, que ela podia fazer uma alça, estrangular o intestino. Ele fez uma revisão gigantesca, não tem nenhum caso relatado de DVP que estrangulou o intestino, mas até hoje o pessoal corta a DVP com medo de estrangular o intestino. É a mesma história da DVP com descer célula tumoral. Em teoria, você pode realmente, se está tendo disseminação licórica, descer para o peritônio. O problema é que a célula da medulloblastoma, ela vive muito mais feliz na cabeça e se ela está disseminada no líquor, a criança vai ter uma sobrevida muito pequena e não vai ser a metástase abdominal que vai matar a criança. Então, acho que assim, a gente está preocupando com um problema que não é o problema, porque a disseminação licórica por si só já é um problema e já vai levar a criança ao óbito. Então, não vai ser o peritônio que vai ser o problema. Já viu isso em algum caso? Não, nunca vi. Nunca vi. Nosso amigo na Alemanha, o Schwarz, ele gostava de fazer muito derivação ventrículo-atrial. Entendeu? Antônio e Bruno, Nazareno, eu nunca vi nesses 20 anos. Talvez o que eu fosse ver esses pacientes que morreram, né? A gente não sabe. Então, eu nunca vi, mas eu já vi morrer de hidrocefalia. Então, eu não tenho dúvida. Eu acho que a hipertensão se trata como uma clássica, então deve tratar. Porque eu nunca vi realmente nenhuma disseminação abdominal, mas ao contrário, hidrocefalia eu já vi vários morrerem. Então, eu não tenho dúvida disso. Decisão é DVP se precisar. E no doente, quando essa doença disseminada, terceiro VT não é uma opção boa, ele tem uma implantação no assoalho, nas cisternas da base, a chance de dar errado é muito grande, então assim, paciente com doença disseminada é DVP. Ah, mas vai descer. Já disseminou, gente, o prognóstico da doença disseminada não vai dar 2 anos de sobrevida, não vai ter metástase peritoneal, então pega não tem. Excelente. Obrigado aí, mestres. Eu já tive uma criança, não lembro agora o nome dela, a gente já teve uma criança com disseminação abdominal, eu acho que era um meduloblastoma. E ela faleceu do problema abdominal ou do problema craniano, você lembra? Eu não lembro, mas eu acho que ela faleceu da doença mesmo. Porque é difícil, assim, porque além de tudo o peritônio cabe a lesão, né? A cabeça não cabe. Eu acho que ela faleceu da doença, já tem um tempo, eu não lembro direito como é que foi. Mas eu lembro que eu tive. Não foi uma doença de hipertensão intracraniana, não, Judene? Não, ela teve uma disseminação abdominal. Mas eu acho que ela morreu mesmo da doença. Eu toquei nessa discussão, porque como a gente está num ambiente acadêmico de residente, como o Dom Alencar falou, volta e meia eles apertam a gente com as perguntas meio práticas,
que é que tem lá no livro. Eles estudaram, tá lá, não é irrelevante, pelo menos na teoria 20% você indicar uma DVP. Mas eu sempre levei esse raciocínio, eu pensei, se der, ele vai morrer da doença. Então, eu costumo sempre indicar, apesar desse risco teórico, né? A gente tem que escrever esse 20%, como é que o cara criou esse 20%? Porque os negócios são assim, o cara escreve um negócio que todo mundo segue, mas ninguém sabe como é que escreveu. Né? A verdade é essa. Eu ainda queria provocar mais um assunto, Bruno, aproveitar. Eu ainda acho mais negócio deixar a derivação do Lexan, se você tem suspeita. Porque ele vem do terceiro ventrículo, certo? E vai lá na borda, em cima ali do aqueduto, e vai para dentro da cisterna ali, cisterna magna. Ali para crânio. Isso seria o Thorkildsen, é isso? É o Thorkildsen, né? Não, o Thorkildsen é bilateral, né? O Thorkildsen você faz ventrículo direito, ventrículo esquerdo, 2 catetas metido para a cisterna magna. O Lexan você faz de dentro, por dentro do quarto ventrículo. Você deixa um tubo só, que era o que a gente fazia bastante na Alemanha. Você deixa um tubo no aqueduto, a cabecinha dele na ponta do terceiro ventrículo e bota o resto ali para o espaço. Que a gente faz muito isso em impressão basilar, invaginação basilar. Todas as minhas invaginações basilares que eu operei, eu coloquei essa drenagem do Lexan. Thorkildsen. É um Thorkildsen diferenciado standard, né, digamos assim, porque só um cateter. Eu queria só puxar outro tema, Nazarena e Bruno, aproveitar vocês aí. E a Gildene, inclusive, quando um paciente chega para a gente com tumor de tronco, então, habitualmente, o neurocirurgião é chamado para fazer uma biópsia. Isso, nesses anos, eu fui chamado várias vezes e nem sempre a gente pode concordar com isso. Primeiro que, se é uma lesão intrínseca, você vai biopsiar realmente não é o tumor, é o próprio tronco em si. Mas isso eu tive muita dificuldade, principalmente anos atrás, aqui no Piauí, sobre qual é a conduta, de fato, no paciente com tumor de tronco que seja mais intrínseco, que não tem aquela área esofídica que às vezes você tem. Teoricamente, é uma lesão já para o quarto ventrículo. Eu queria que a gente levantasse essa discussão, porque isso é um outro ponto que eu tive muita dificuldade aqui com o posicionamento, com a oncologia. O SUS, o que diziam que o SUS precisava da biópsia em si, ver a biópsia. Depois, isso tem mudado, a gente tem levantado essa muita discussão. Eu tenho levado muitos casos para a Gildene, doutora Gildene. Nessa situação, a gente tem, com o tempo, a gente foi mudando a poder fazer tratamento complementar sem fazer a cirurgia, pelo grande risco inerente à cirurgia. Queria só provocar esse tema aí, o que é que tu acha sobre isso? E a Gildene também, acho que é importante, eu queria ouvi-la também. A gente passou uma história engraçada, porque foi o seguinte, inicialmente a gente não fazia muita biópsia não, aqui em Belo Horizonte a Comissão de Oncologia aceita a radioterapia direto para tumor de tronco. Aí aconteceram 2 fenômenos engraçados. Primeiro apareceu um rapaz, esse não criança, um adulto, residente de anestesia de outro hospital, fazendo estágio no CTI da Santa Casa. O sujeito começa com um quadro, uma vertigem, uma ataxia, faz uma ressonância, ele tem uma lesão no tronco esofídica para o ângulo ponto. Aí o pessoal da oncologia viu da radioterapia, vamos fazer radioterapia, um glioma difuso de tronco. Aí a gente aqui tem esquisito, só que fizeram uma biópsia, ele tinha uma doença desmelinizante. Esse rapaz é anestesista, não trabalha mais com a gente, trabalha em outro hospital onde a gente opera também até hoje. Nunca mais teve um outro episódio de doença desmelinizante e nunca mais teve mais nada. E quase foi irradiado a cabeça dele para isso. Aí a gente já ficou meio assim. Aí o pessoal lá do Tuca, Gildene, veio com uma... Eles apareceram com... Isso tem uns 8, 10 anos, mais ou menos. Estava tendo um trabalho sobre um anticorpo monoclonal para glioma de tronco. E aí a gente vai fazer biópsia para poder incluir os pacientes no trabalho. Aí o pessoal da oncologia pediu para a gente biopsiar Deus todo mundo. Aí começamos, nessa história a gente começou a biopsiar com mais frequência. O Marcos chegou com as ideias também de normatizar isso e acabou que a gente ficou de uma maneira que... Eu acho que hoje a gente faz mais biópsia do que fazia antes. Principalmente, foi o que o Marcos falou na aula dele, a lesão não é aquela lesão igualzinha, difusa, não captante, tem um aspecto diferente, a gente faz a biópsia, a gente viu que a biópsia é menos lesiva do que
do que era. Com a neuronavegação ficou mais fácil ainda, porque eu não tenho que pinar, não tenho que descer o paciente para tomografia com aula, aquela confusão, fundir tomografia com ressonância. Então, a gente tem feito mais biópsia do que fazia antes, mas assim, ainda é uma minoria dos casos. Tanto é que você vê a série minha lá, tem muito pouco glioma de tronco, porque a gente opera muito pouco glioma de tronco dentro de um ambiente de cirurgia de infratentorial em criança. O que a gente sabe é que, na verdade, essas transformações moleculares, genéticas, principalmente dos tumores de tronco, elas são muito variadas. Elas variam muito. E em relação ao neuro-oncologista pediátrico, ele hoje se torna mister. Ele tem um conhecimento de toda a transformação biológica molecular do tumor de tronco, do glioma de tronco. Então, a biópsia, nesse caso aí, ela é fundamental. Doutora Judene pode me ajudar aí nesse... Pessoal do Sírio-Libanês, que eu tenho muita ligação do Esnola. É o seguinte... Então, palestras da doutora que faz a neuro-oncologia pediátrica. Então, é importantíssima essa biópsia no sentido de você realmente reconhecer toda a transformação molecular. Agora, você precisa estar no local em que você vai fazer realmente não só a imunistoquímica, como a pesquisa molecular também, né? Certo? Então, é isso que vocês têm falado aí. O que a gente tem visto, antigamente aqui em Teresina, nós fomos o único hospital do Brasil que passou por uma auditoria violenta do SUS, que o hospital teve que devolver dinheiro. E aí, então, teve uma época que a gente não conseguia fazer nada sem que tivesse um anátomo patológico. A gente passou por isso aqui, assim, veio até o alto escalão do SUS, veio aqui fazer vistoria de prontuários, foi uma loucura que a gente passou. Bom, atualmente, essa mesma coisa que você falou aí sobre o TUCA, sobre a biologia molecular, com a era cada vez maior, cada vez melhor da biologia molecular e das terapias-alvo, o que a gente tem tentado é fazer realmente biópsia em todos esses pacientes, se possível. Claro que a gente tem que discutir caso a caso com a neurocirurgia para ver se a abordagem realmente é possível ou não, mas o ideal é que a gente consiga saber qual é a histologia desse tumor. E aí, como a gente faz parcerias aí com o TUCA e com outros locais, participa do protocolo de meduloblastoma e dos outros protocolos de tumor do sistema nervoso central, o ideal é que a gente realmente tenha essa biópsia para ter condições de ver se esse paciente tem indicação de alguma terapia-alvo. Essa é a nossa abordagem atualmente. Maravilha, doutora. Maravilha. E, gente, vamos lá. Cadê os nossos residentes? Doutor Bruno está à disposição. Quem é que está aí ainda dos nossos? Janze, está aí? Janze é um R1, mas ele é... Estou aqui. Boa noite. Boa noite, doutor Bruno. Tudo bem? Primeiro, é um prazer estar falando com o senhor. Fiquei muito feliz. Um dia eu estava aqui lendo um dos nossos livros que eu adquiri aqui recentemente da literatura e vi seu nome num dos livros. Eu disse, olha só, eu tenho a oportunidade de estar com ele aqui toda terça-feira. Doutor Bruno, eu sou R1 aqui do Serviço do São Marcos. Estou chegando agora. É natural, né, a gente ter muitas dúvidas. Às vezes a minha pergunta pode ser até simples para vocês, mas é uma coisa que agora me chamou a atenção na apresentação. Primeira coisa foi a questão, quando o senhor comentou da cirurgia, da reintrodução do líquor por meio daqueles dispositivos, né? Como é material sintético, eu fiquei na dúvida. Na hora que o senhor falou, eu fiquei, rapaz, será que isso não tem uma tendência a aumentar, de alguma forma, o processo inflamatório? E a segunda pergunta nesta apresentação, da sua experiência, tem algum tipo que tem mais dificuldade em relação ao ponto de clivagem desses tumores na ressecção para a gente não ser invasivo demais, acertar o tronco e tal? Agradeço. Bom, quanto à questão de lavar com a DVE, isso é um negócio nosso, não é todo mundo que faz, não. Mas assim, a DVE já está lá, a questão só é tirar um pouquinho do sangue, que o sangue irrita, o sangue da febre, o sangue da hidrocefalia. Então, assim, e como na cirurgia a criança está o tempo todo
olhando para baixo, a gente opera normalmente em parque-bend, só criança muito pequena que a gente opera em ventral. Vai escorrer sangue lá para baixo. Se eu conseguir lavar pelo menos um pouquinho disso aí, já me ajuda a ficar com menos coágulo dentro do ventrículo. A gente procura também, no que expôs o aqueduto lá em cima, colocar um algodão para tentar evitar de descer mais coisa ali, mas às vezes o algodão desloca um pouquinho, então assim, essa é uma coisa que às vezes pode acontecer. Com relação à infiltração, o que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, os tumores que são mais laterais, principalmente ependimoma, ele vai mais para um lado ou mais para o outro. Eu gosto de colocar o lado que ele vai para baixo quando a criança está em parque-bend, porque eu consigo ter uma visão descendo assim melhor. Se ele fica para cima, o forame de Luschka que está para baixo eu consigo enxergar, o que está para cima eu não consigo. Então, se a lesão tem uma extensão para o forame de Luschka, eu prefiro deixar no parque-bend o lado que está para baixo, a cabeça está mais ou menos 45 graus para baixo, porque eu consigo enxergar. O para cima é só espatulando e procurando, e mesmo assim não é fácil de ver não. Então, a extensão eu prefiro que ela fique para baixo. A gente tem a tendência a deixar o tumor para cima, mas nesse caso eu prefiro que ele fique para baixo. Então, Legal. eu estou vendo dos meus residentes aqui somente o Márcio. Márcio, cadê o Thaleson? Está de plantão? O Thaleson está aí. Está no iPhone. Parece... Oi, senhor. Então, vamos lá, Márcio. R3, alguma pergunta para o doutor Bruno? Aproveite. Vai ver aí o... Então, minha pergunta vai mais ter prova prática. do- Em relação à análise licórica, né? Quais seriam os exames laboratoriais assim, que seriam indicados para se fazer essa triagem inicial dos tumores de fossa posterior? Porque, geralmente, o que a gente pede é análise de células neoplásicas, né? Mas existe algum outro marcador que, de rotina, deve ser solicitado, porque a gente é muito cobrado, principalmente da oncologia pediátrica e da radioterapia para planejamento, né? Da radioterapia e para o planejamento também do quimioterapia. Porque existe algum outro marcador, além da pesquisa de células neoplásicas, que deve ser sempre solicitado de rotina? Não. A pesquisa, a citologia oncótica é o principal. As lesões que estão na lâmina quadrigêmea, que você pode suspeitar de tumor de célula germinativa, tem que sempre lembrar que germinoma é um tumor de célula germinativa e não é tumor ou tumor de célula germinativa, tem vários. E alguns deles vão ter produção de beta-HCG, de alfa-feto, e a gente consegue dosar isso, talvez diferenciar do germinoma, que é o mais comum e que não produz nada. Mas em tumores do quarto ventrículo, não. Só se eu tiver suspeita de ser da região da pineal. Que eu tenho alguma coisa além da citologia. Doutor Thaleson, tem alguma questão? Obrigado. Doutor Thaleson, tem alguma pergunta? Então, a minha dúvida foi até o que o primeiro comentário do Dr. Alencar após a aula, né? Que é a questão prática mesmo nossa do dia a dia do residente. Porque aqui nós trabalhamos em serviços SUS, né? E aqui o hospital de urgência em que aparecem a maioria dos pacientes com tumores de fossa posterior, que a gente faz o primeiro atendimento, no caso o nosso hospital de urgência, não é o mesmo hospital em que faz o tratamento terciário, né? O tratamento definitivo da ressecção do tumor. Tem que ser transferido esses pacientes. Então, a gente fica sempre com aquela questão desses pacientes que chegam com a hidrocefalia aguda e tumores de fossa posterior, da melhor forma de conduzir essa hidrocefalia na urgência, né? Mas o doutor Alencar até comentou que para ele, né, a melhor opção realmente seria a DVE, né? A melhor opção de todas é operar o paciente o mais rápido possível, né? Mas, como eu falei, nem sempre é possível fazer isso, né? Aí acaba que talvez a DVE seja a melhor opção. Lembra que para você operar tem que ter uma DVE, né? Para poder sustentar depois da cirurgia, né? Como é, professor? Lembra que para você operar você tem que ter uma DVE. Mesmo nos casos que você vai se tiver uma fazer a cirurgia logo de urgência? Certo? Um ventricular largado hidrocefalia, você vai ter que botar uma DVE, operar e segurar essa DVE lá dentro para ver a progressão da tua cirurgia. Normalmente a gente coloca a DVE como o primeiro passo da cirurgia. Começa, põe a DVE e segue. É claro que assim, se eu estou num quadro de hidrocefalia aguda e não tenho uma solução para o problema, aí a DVE é melhor. Só que tem que lembrar que a DVE não pode eternizar. Então, se eu coloquei a DVE, eu tenho que operar esse doente. Essa é a questão. Né? Às vezes a gente vê aqui porque na Santa Casa a gente não tem um pronto-socorro, então a gente recebe paciente encaminhado.
A gente tem uns pacientes que ficam com a DVE 10 dias, 15 dias, esperando não sei o quê, isso aí não funciona. A DVE é para resolver um problema imediato. Se eu estou num lugar que nem operar o tumor de 4 ventrículos eu vou conseguir, então você põe a DVP no doente e solta ele no mundo, ele vai ficar vivo sem meningite. Mas assim, não é o ideal. O ideal é você operar o doente e resolver o problema. Você gosta Pronto, aí essa é porque em que região? Oi? Em que região você gosta de colocar DVE? Porque você sabe que DVEs que são altamente arriscados. O pessoal que trabalha. A gente coloca no hospital. Normalmente essas crianças que têm ventrículo grande não é nunca um problema. Não. E a DVP, quando a gente vai fazer uma DVP também programada, a gente coloca o occipital. Na criança a gente coloca o occipital porque ela já está virada para baixo, é mais fácil colocar o occipital. Criança muito pequena, quando eu vou colocar DVP, eu prefiro colocar frontal, porque eu acho que pelo menos para ver descara, essas coisas na válvula. Ok. Mas DVP, se for analisar friamente, o trem que mais dá errado em neurocirurgia é DVP. Gente, maravilhosa essa apresentação. Alguém quer fazer algum comentário? Está em aberto. Vou fazer uma pergunta, Francisco. Você tem algo que complique mais do que DVP? É só DVP. Todo mundo tem DVP no parênquima, no talo, DVP é aquela... Viu, Bruno? DVP é aquela frase, The Impossible Dream. Pois é. É o sonho impossível, certo? Pode dar errado, vai dar errado. E principalmente aquelas que os enfermeiros arrancam à noite na UTI, entendeu? No occiputo aqui é mais fácil de arrancar, então botava muito mais, mesmo na Alemanha, só na hora da cirurgia, que nós operávamos os doentes todos sentados, né? Já colocava a DVP ali no hospital, estava mais fácil. Mas antes era no frontal. Nazareno, só um comentário, eu acho que o segredo da DVE é a fixação. Então, é essencial fixar direito. Assim, fazer correto tudo bem, mas tem que fixar muito direito a DVE, porque ela vai sair na madrugada. Não, mas você tem que fixar bem, meu amigo. Você fixa fixações, entendeu? E assim conseguem, do mesmo jeito. A gente fez um protocolo. Você foi dar banho no doente, é porque foi virar o doente, é porque o doente agitou. Eu nunca vi amarrado não sei quantas vezes. A gente... DVP aí... No CTI adulto, a gente não tem muito problema. No CTI infantil, a gente tinha muito problema com a DVE. Aí definiu-se que só a gente pode mexer na DVE. Só a gente abre, só a gente fecha, só a gente colhe líquido, só a gente faz tudo. O índice de infecção foi para quase zero e índice de disfunção também, porque era um tal de fulano passou, abriu, não sabia que tinha fechado, outro fechou no lugar e falava que o paciente não estava funcionando, injeta o trem lá dentro. Depois que parou de mexer, melhora demais. A gente é que tem que mexer com isso. Como é que é, Lucas, em Zizen, nessa colocação da derivação ventricular externa? Aqui é uma confusão danada, o pessoal adora arrancar. O povo pode Mas a gente amarra ela de tudo quanto é jeito e parece que o pessoal tenta levantar o paciente com a DVE. E o Lucas, como é que é a colocação aí? Como é que vocês colocam? Se o paciente está de baixo, de cabeça para baixo, você coloca o occipital e se não frontal ou você põe diferente? Aqui? A gente coloca igual na Santa Casa mesmo, Bruno. A gente fazia, se está em parquimento, a gente já bota o occipital mesmo. Não vira não, aproveita a posição. Beleza. Lucas, colocação frontal ou occipital aí? Acho que é outro Lucas, né? É, Lucas Brito. Tá mudo. Tá mudo? E agora, estão ouvindo? Agora tá. Pois é, eu queria primeiramente agradecer a palestra do Dr. Bruno, muito interessante. Aqui no meu hospital de referência aqui na Alemanha, a gente não tem neurocirurgia infantil, só tratamos adultos. A gente tem uma média mais ou menos de 40 a 50 cirurgias por semana. Então, aqui 99% das DVS que a gente coloca são todas frontais. E eu achei até interessante o que o Dr. Alencar falou do uso da ventricoscopia como tratamento de emergência. Eu não sei se é só na França, porque eu já estou aqui há 6 anos e eu não tive um caso nenhum da gente fazer por via endoscópica o tratamento de urgência, emergência aqui. Todos são feitos através da DVE
e depois a gente vai avaliar esse paciente no outro dia e vai ver como vai conduzir a cirurgia dele. Mas dê graças a Deus que você não viu ainda, certo? Pois é. A pena ainda Aqui, para outros procedimentos, outras hidrocefalias. é. Então aqui a DV é toda pelo ponto de cor. A gente vai lá, frontal e faz. Gente, eu tenho então só que agradecer meu amigo Bruno. Bruno, na próxima semana nós vamos ter o Igor Facchini. Ah, não vai ser o Luciano? Sobre tumores supratentoriais. Não, minto, desculpa. Eu estou delirando. Vai ser o nosso presidente, ex-presidente, né? E diz que futuro ele é candidato a presidente de novo? Ele é candidato de novo? É. Não sabia, não. Ele falou que vai candidatar. Não sabia, não. Então, para 2024, é isso? Isso, depois que agora vai entrar o Eberval e o Fernando. Agora vai o Eberval e ele joga junto com o Eberval. Então, ele deve estar já. Organizado. Vai falar sobre os tumores medulares na próxima semana. Seja convidado. Esse filme eu vou mandar daí para você. Amanhã ou depois eu te mando. Para você postar. E eu posto também aqui na nossa residência. Combinado. Queria agradecer a todos os participantes. Foi muito boa a nossa reunião. Lucas Alvene, muito obrigado por você estar sempre colaborando e participando. Obrigado, senhor. Mais só assistindo mesmo. E aí, hoje nós encerramos por aqui. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite.